Povo Maranata, eu quero falar um pouco sobre a palavra apostasia. Porque mesmo estando nós num mundo globalizado, cheio de informações dos originais grego e hebraico, para compreendermos bem a palavra de Deus, ainda assim, pouquíssimas pessoas fazem uso da maior ferramenta que Deus nos deixou para compreendermos o sentido literal do original grego e hebraico da Bíblia. E por causa disso, muita gente fica perdida no que tange a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quanto o possível significado diferente daquilo que eles estão acostumados a ouvir nas igrejas, no que tange a palavra apostasia. A maioria do povo de Deus só conhece um dos sentidos que a palavra grega apostasia possui. E parece nunca ter estudado a fundo sobre o assunto para obter uma compreensão melhor ou diferente desta palavra. Desta forma, o sentido de desvio ou afastamento espiritual é o mais frequentemente usado no meio cristão em relação à palavra apostasia. Contudo, a verdade é que no Novo Testamento a palavra apostasia, juntamente com outros derivados, são mais frequentemente usados como afastamento físico do que afastamento espiritual ou doutrinário. Fica difícil das pessoas compreender por que em 2 Tessalonicenses está falando de afastamento físico e não de afastamento da fé espiritual ou doutrinário. Porque não procuram saber com afinco e a fundo no original grego e hebraico. E assim comete outros erros com outras palavras. O lexo grego de Liddell Scott, conhecido e respeitado nos Estados Unidos, define a palavra apostasia apresentando 4 possíveis significados de acordo com o contexto em que ela apareça: deserção, revolta, especialmente no sentido espiritual, rebelião contra Deus. Esse é o sentido mais conhecido para apostasia no meio do Evangelho, de forma geral, e pela sua forma de falar. Imagino que deva ser o sentido que você também conheça. O terceiro significado dessa palavra apostasia no lexo grego é partida, saída, afastamento, desaparecimento, distinção, retirada física. A mesma palavra aparece na forma de verbo absteme mais 15 vezes no Novo Testamento. Absteme mais 15 vezes no Novo Testamento. E apenas em 3 delas no sentido de afastamento espiritual ou afastamento doutrinário. Todas as outras 12 formas se referem a afastamento físico. No sentido de afastamento físico, nós conhecemos como arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses está ali que antes do dia do Senhor, a ira do Senhor, antes desse dia, vai acontecer o afastamento físico e a manifestação do anticristo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui é afastamento espiritual, da fé doutrinária. Aqui se refere a isso.
Lucas 8, capítulo 13. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam, se afastam. É o absteme aqui usado, se desviam, se afastam da fé doutrinária. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aqui é o verbo absteme, apostasia, de se apartar de Deus, de se afastar de Deus, na fé doutrinária. Todas as outras vezes que esta palavra aparece em sua forma verbal no Novo Testamento, estão no sentido de afastamento físico. Eu te mostrei 3 palavras que o afastamento é espiritual, mas as outras 12 é físico, afastamento físico, arrebatamento. E não no sentido de afastamento espiritual ou doutrinário, como eu te mostrei nessas 3 passagens, que é Hebreus 3,12, Lucas 8,13 e 1 Timóteo 4,1. Agora, Lucas 2, verso 37, olha o que está escrito: e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. Aqui é o verbo absteme. Não se afastava fisicamente do templo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 38, vai dizer: mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado fisicamente deles, e não os acompanhou naquela obra. Absteme, afastamento físico. Em Lucas capítulo 4, verso 13, vai dizer: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Absteme, o verbo absteme, afastamento físico. O diabo se afastou dele fisicamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 9, vai dizer: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se, absteme, retirou-se, afastou-se fisicamente deles e separou-os, os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Afastamento físico, absteme. Esse verbo absteme foi usado 3 vezes para apartamento espiritual doutrinário e 12 apartamento físico. Vamos lá, eu vou falar as 12 de apartamento físico. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para que se apartasse fisicamente de Paulo. Ele orou 3 vezes para que o diabo se apartasse fisicamente de Paulo. Além disso, a palavra apostasion, que vem da mesma raiz, aparece em Mateus capítulo 19, verso 7, no contexto de separação conjugal, e foi traduzida em algumas das nossas Bíblias como divórcio. Veja, disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Apostasion, carta de separação física. Não é curioso que na grande maioria das vezes que a palavra apostasia e outros derivados aparecem no Novo Testamento, eles estejam em contexto de separação física? E mesmo assim as pessoas insistem em querer interpretar o seu aparecimento em 2 Tessalonicenses no sentido espiritual. Não é no sentido espiritual, é sentido físico, apartamento físico, arrebatamento, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Como se não bastasse, os primeiros tradutores da Bíblia traduziram 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, como partida ou retirada. Somente depois da influência da versão do rei Tiago,
a King James, versão produzida em 1611, que os futuros editores passaram a imitar a sua linha de interpretação, colocando a palavra como afastamento espiritual. Todavia, quase todas as versões até então o traduzia como um afastamento físico. Dentre elas estão a Wycliffe, de 1384, a tradução bíblica Tyndale, de 1526, a tradução bíblica Coverdale, de 1535, a Cranmer Bible, de 1539, a Blitz Bible, de 1576, a Bizarre Bible, de 1538, a Geneva Bible, de 1608, todas elas, desses anos aí, do meado de 1600 para trás, traduzia como apartamento físico, a retirada física, o arrebatamento da igreja. Só depois do rei Tiago, na King James, que botou diferente, apartamento espiritual, que vê essa confusão toda aí. Finalmente, mas não menos importante, uma leitura mais atenciosa de 2 Tessalonicenses poderia ajudar numa possível melhor interpretação do texto em questão. Vamos ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o dia do Senhor, o juízo divino, a ira do Senhor mencionado no final do versículo anterior dessa mesma passagem, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a retirada física da igreja, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observe que Paulo disse que após a apostasia, após a retirada física da igreja, o destruidor será revelado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião da retirada física da igreja. Simples assim. Simples assim. Paulo repete que o anticristo será revelado, mas desta vez ele diz que não será antes do tempo, pois até lá algo o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A igreja física, com arrebatamento. Então será, de fato, revelado o iníquo. Pela terceira vez, Paulo diz a mesma coisa. Antes tem que acontecer algo, para somente depois o anticristo ser revelado. É a apostasia, é a retirada física da igreja, que está detendo ele de ser revelado. Fica claro que Paulo está repetindo a mesma verdade dos versículos acima que eu te falei. Primeiro a apostasia, e o anticristo será revelado. O anticristo será detido até que seja revelado. Tem que ser afastado aquele que o detém. Então o anticristo será revelado. Tem que ser afastado fisicamente a igreja. Veja que Paulo não foge do assunto. Ele repete o mesmo ponto, com pequenos acréscimos de informações, usando palavras levemente diferentes. Com as três frases acima, podemos enxergar com mais clareza que Paulo está falando que algo está detendo a manifestação do anticristo, e assim continuará até que isto seja retirado do caminho fisicamente. Gente, em nome de Jesus, está bem claro. Eu deixei bem claro para vocês. Vocês têm que ouvir essa mensagem 70 vezes 7. Porque é Bíblia purinha, purinha, purinha. Quem vos fala, Ricardo Luiz.